Deixa eu ver aqui. Tá tudo ótimo. Som bom, todo mundo bem. Show. Bom, estamos no ar. Pessoal, muito boa noite. Nossa live aqui no Facebook. Sejam todos muito bem-vindos. Bem-vinda, Keila, bem-vinda, Luana. Hoje o nosso tema, né? O que fazer com o dragão do medo? O nosso tema hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o medo. Não sei, bom, já tem algumas pessoas assistindo aí, já tem algumas pessoas no ar além de nós, então vamos respeitar o nosso horário, estava marcado aí 19h33. Se alguém quiser fazer algum comentário, alguma coisa, a gente está visualizando os comentários aqui, então vamos respondendo. Bom, boa noite, Keila, boa noite, Luana. Hoje nós vamos falar sobre os dragões do medo e sobre tudo que é relacionado ao medo e como a gente se comporta com ele. Bem-vinda, Keila, mais uma vez conosco aí na nossa live. Hoje a gente utilizando essa live no Facebook com 3 pessoas. A palavra está com você. Primeiras palavras, por favor. Boa noite, professor. Boa noite, Luana. Boa noite, todo mundo. É um prazer estar aqui para falar desse assunto tão importante e que muitas das vezes trava, né? É um assunto bem relevante e a gente vai estar conversando bastante sobre ele. Maravilha, Keila. Vamos, Luana, e aí? O que você conta pra gente? Muito bem-vinda. Como é que você se acha com relação a esse tema aí? O que você acha dele? Boa noite, eu sou a Luana, bem-vinda a todo mundo aí. Boa noite, Keila, boa noite, Márcio. Eu acho esse tema fantástico, principalmente porque, além de administradora, empresária, eu sou mãe, e mãe sente medo. E esse é um dos grandes desafios maternos, o medo, a culpa. Maravilha, Lu. Bom, então a gente vai começar esse papo e eu peço que todos que estejam aí assistindo fiquem à vontade, se quiserem fazer um comentário, se quiserem fazer uma pergunta para a gente. Nós temos um sobre essa questão, né? O que fazer com o dragão do medo? Travou um pouquinho aí? Bom, eu sinto medo. Sinto medo várias vezes na minha vida, principalmente depois que eu tive filhos, depois que essas criaturas adoráveis chegaram na minha vida, o medo começou a tomar um pouco mais de conta de mim. A partir do momento que a gente forma uma família, a gente começa a ter medo de algumas coisas. Hoje, por exemplo, o medo de ser contagiado ou de algum filho ou alguém da família, né, vir a sofrer com essa pandemia, amigos, parentes. Então, a gente tem medo. E o medo é natural. O medo ele existe para nos proteger. Eu acho que todos nós temos medo de alguma forma. E dentro dessa história de todos nós termos medo de alguma forma, e para que a gente possa começar esse papo e não fique só o Cerbela falando o tempo todo, eu vou perguntar para vocês. E aí? Vamos lá, Keila. E aí? O que você faz com o dragão do medo? Conta para mim. Bom, eu achei super interessante esse fundo que traz o dragão. Os dragões. Tá ouvindo? Sim. Sim. Esse fundo... Estou ouvindo, estamos ouvindo, todos ouvindo. Pode contar com a gente. Esse fundo, ele retrata muito bem o que o medo faz. Se você analisar, meus amigos queridos, analisa comigo essa questão do medo. Olha só,
ele está devorando, ele está te tomando, ele está te dominando e está te travando. É exatamente isso que acontece. O medo, ele começa devido a uma situação e ele vai crescendo. Quanto mais você vai alimentando o medo, mais ele vai crescendo. E sobre a questão do medo, é importante a gente falar que o medo é inerente ao homem, é uma da emoção que a gente vai sentir, né? Ela é fundamental sentir o medo. E o que o medo ele provoca? Né? Ele te dá aquela ansiedade, temor, apreensão, algumas vezes angústia. Principalmente quando a Keila, gente... essa questão que você falou, né? Oi. Essa questão que você falou que é fundamental sentir o medo. O medo ele existe, ele tem um propósito. E o propósito principal do medo, eu venho falando um pouquinho sobre isso, e a gente estuda isso. Né? Eu sou psicopedagogo, então a gente estuda isso em alguns momentos. Ele existe efetivamente para passar algumas loucuras e para que, de alguma maneira, a gente não sofra. Só que com essa intenção, acaba que o medo, né, provoca umas coisas e acaba atrapalhando a vida da gente. Existem pessoas, e em alguns momentos eu mesmo fiquei paralisado por conta do medo, até sem entender o porquê que isso estava acontecendo. Vamos trocando aqui. Eu tenho o meu microfone mudo e quando eu for falar, eu habilito, só para não ter o eco aqui do fundo quando vocês falarem. Keila, continua, desculpa te interromper. Não, mas é isso mesmo. Então, assim, medo é uma emoção que ela é até necessária, né? Faz parte da nossa vida sentir medo. E principalmente nesse momento de tanta insegurança que nós estamos vivendo no mundo, né? Essa pandemia do coronavírus, ela tem trazido assim muito medo, muito pavor, muito desespero em vários aspectos, né? E aí a gente pode falar do medo como vários tipos de medo. Né? Agora, na própria pandemia, o medo de sair na rua, o medo de pegar a doença, o medo de como vai ser a vida a partir de agora, quais impactos que isso vai provocar ou já está provocando. E isso está gerando na pessoa uma angústia, né? E ela acaba ficando o quê? Doente, né? O que ela vai fazer agora? E agora? O que eu vou fazer? Esse dragão do medo, né? E agora? Esse dragão está dominando, não sai da cabeça dela, está ruminando. Ou diversos tipos de medo, né? Medo de não dar certo. Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Medo de se abrir para o novo. Medo de novas oportunidades, né? Maravilha. E aí, Lu, o que você acha? Medo. Maravilha. Vocês Deixar a Luana falando... falar um pouquinho também, Keila, a respeito dessa questão. O que você faz com o seu Vocês estavam falando, eu estava aqui pensando, né? Que o medo ele é inerente a gente desde que somos pequenos. Por exemplo, a minha filha tem um ano e 2 meses e ela, por uns dias, ela ficou com medo de andar. E aí a gente consegue perceber que isso vem desde pequenininho. E ela ultrapassou esse medo e agora está andando tudo, quase correndo. E aí a gente vai percebendo isso, né? De que o medo, ele existe, ele protege, mas ele também pode paralisar se for em excesso. Maravilha, maravilha. Keila, você quer continuar mais um pouquinho aí? Quer falar mais alguma coisa? Posso comentar mais um pouco? Você sabe que eu sou falador, né? Vocês. Pode ficar à vontade, mas depois eu quero comentar mais um pouquinho sobre o medo. Vamos lá, pode falar.
Então, assim, tratando dessa questão do medo, como a Luana está falando, é inerente ao ser humano, ele vai sentir medo, e é até bom que sinta. Porque já pensou, se a gente não tivesse medo de algumas coisas, como é que seria? Então, ó, não teria medo do perigo, você sairia fazendo qualquer coisa, correria qualquer tipo de risco, né? Ia ser um desespero, né? Todo mundo ia fazer tudo sem medo de nada. Então, assim, o medo, ele é inerente ao homem, você vai sentir medo, mas o perigo que eu acho é você ser dominado pelo medo. O medo te dominar. Com certeza. Porque quando a gente... Aí a gente tem que aproveitar e falar um pouquinho sobre isso, né? Tem a Vera, Keila, a Vera está participando aqui com a gente, Vera Lúcia Vaz, né? E ela disse assim: eu sinto muito medo de sair, estou me preparando para ir cortar o cabelo, mesmo com todos os cuidados, tenho um pouquinho de medo. Então, e assim, ó, Vera Lúcia, isso não é só você, eu acho que todos nós... Eu vou te contar um episódio que aconteceu comigo rapidinho, tem um pouquinho de tempo atrás, foi no início aí da pandemia, ainda não, a gente não estava totalmente sob quarentena, mas eu já vinha tomando os cuidados, e num dado momento, quando a gente começou a ter aquela preocupação de podia ir no mercado, mas não podia tocar no carrinho, tinha que colocar álcool, limpar, cada um limpava o seu, ainda não tinha um procedimento dos mercados ainda muito controlado. Você sabe o que aconteceu? Rapaz, uma pessoa esbarrou em mim no mercado, quase que eu agredi a pessoa, de tanto medo que eu estava. A minha reação, ela foi muito estranha. Eu mesmo me assustei com a minha reação. Foi um negócio meio maluco, assim. E o medo, ele pode fazer com que a gente... E aí, é isso que a Keila estava começando a falar, agora eu acabei interrompendo, mas por conta do seu comentário, Bela, porque o medo pode fazer com que a gente tenha reações não muito legais e nos envolver em respostas que eu falo, nas ações com as quais a gente responde a uma determinada coisa por conta do medo, a gente pode fazer coisas que talvez não nos levem a uma situação muito boa. E essa questão da paralisia também, da gente ficar paralisado com medo ou não fazer, claro, acho que a gente vai falar disso aqui o tempo todo. Tem uma coisa que eu aprendi num seminário, e a Luana também vem falando bastante sobre isso, lá no Mamães de Sucesso, né, Luana? Vem falando bastante sobre isso, que é a questão do agir apesar do medo. O medo sempre vai estar lá. O problema é que a gente precisa não deixar de fazer o que é necessário ou não deixar de responder corretamente porque o medo existe. Então, como controlar isso de alguma maneira para que a gente não fique impedido, né? Então é isso. Luana, se você quiser comentar alguma coisa a esse respeito também, do comentário da Vera, acho que tem mais gente participando aí. A Graça falando, o medo foi meu companheiro quase a vida toda, mas aprendi a dominá-lo. Obrigado, Graça, pela participação. Isso aí. A gente costuma falar muito, né, sobre vai com medo mesmo, né? Agir mesmo com medo. E quanto mais a gente age, menos o medo nos domina. Mas a gente vai falar bastante sobre isso ainda. Lu, eu gostaria, assim, Keila, que você contasse... Eu contei aqui essa história do mercado, é uma pequenininha. Tem outras histórias, porque vocês sabem que eu sou cheio de histórias, né? Essa foi uma que eu lembrei aqui bem rapidinha, mais recente por conta da pandemia, mas tem outras. Mas, assim, eu queria que vocês contassem uma história de vocês, Luana e Keila, que vocês superaram o medo, de alguma forma. Luana, se você não contar, eu conto, hein? Eu vou contar que você tá querendo contar. Então pode contar, ué. Quem quiser, assume aí. Primeiro? Então tá bom, vou contar. Há um tempo atrás, acho que uns 2 anos atrás, eu tinha uma vontade muito grande de ser mãe, mas o medo me paralisava. Eu achava que eu não ia dar conta, que eu não ia conseguir, que ia ser muito complicado. Até que um dia eu pensei assim,
junto com a ajuda aí desse guru, que eu chamo ele de guru mágico, Márcio Serbella, eu comecei a perceber que, mesmo com medo, eu poderia ser mãe. E a cada dia eu comecei a fazer coisas para me tornar uma pessoa melhor, para conseguir realizar esse sonho de ser mãe. E hoje está aí a Luma com 1 ano e 2 meses, a grande felicidade da minha vida. Parabéns! Maravilha, Lu, maravilha. E eu sei que não foi só esse, né, Luana? Tem alguns outros. Assim, tem vários. Eu posso contar uma coisa aí rapidinho antes da Keila falar? A Luana, nessa história de dizer que eu sou guru, eu não concordo com isso, não. Não sou guru de ninguém, não, viu, gente? Eu tenho algumas ideias e vou ajudar. Mas teve um período que a coisa ficou feia, porque a Luana... E antes da pandemia, tá? A Vera comentou aqui que não gosta muito de sair e tal, fica com medo. Mas antes da pandemia, bem antes, alguns anos atrás, durante um tempo, a Luana não andava sozinha. Né, Luana? Não andava sozinha. E em caminhos curtos e em lugares absolutamente seguros por conta do medo. Mas, de alguma forma, aí chegou a Luma, chegou uma reviravolta na vida dela e ela dominou isso. Mas, assim, o medo ainda está lá. Isso que é o bacana da gente perceber, é porque o medo, na verdade, a gente não supera ele de toda forma. Ele ainda está lá. O que a gente aprende é, de alguma maneira, conviver com ele. Sofrer menos, se assustar menos. E aí as coisas vão acontecendo. Não é isso, Luana? Falei bobagem? É isso mesmo. Tem alguns comentários aqui chegando, Keila, antes de você passar. A Vera comentou alguma coisa com relação ao estresse. Eu falei, Vera, pode ser uma boa aliviar o estresse. O Daniel está contando aqui também que teve que tomar uma decisão importante e que venceu o medo. Bacana, Daniel. Isso mesmo, a gente não... Quando a gente faz, apesar do medo, aquilo que a gente precisa ser feito, normalmente a gente tem os resultados que a gente precisa e quer ter. Quando a gente fica impedido pelo medo, porque ninguém está falando aqui, por exemplo, para situações... O medo nos protege, por exemplo, de situações como: tem um carro passando, o medo te impede de se jogar embaixo do carro. Isso é muito bom. Mas se você analisa a situação e continua com medo, mas você verifica, não, isso precisa ser feito, senão a minha vida não vai andar, senão as coisas não vão se resolver. Então tem que ir apesar do medo. E aí vão acontecer coisas como que o Daniel falou. Né, Daniel? Vencer... E a gente se sente bem com isso, quando a gente enfrenta, age apesar do medo, e as coisas funcionam, a gente se sente bem. E aí essa influência do medo ela vai diminuindo na nossa vida, conforme as coisas vão acontecendo. Carlos... Carlos, um abraço para você também, companheiro. Obrigado. Fala aí, Keila, agora é a tua vez. Conta pra gente aí uma história sua. Então, eu vou contar uma história minha, mas antes de contar, eu vou comentar sobre a questão do medo. Tem alguns comentários aqui que eu estou vendo. Às vezes, criamos um monstro, né, e depois fugimos por conta do monstro que criamos, né? O Osmar comentou aqui. E aí a Graça também falou assim, o medo nos faz muitas vezes ver coisas que não existem, é verdade, e aí as duas perguntas têm uma relação muito grande, porque muitas das vezes a gente cria uma situação na nossa cabeça que ela está no imaginário, e aquilo nem vai acontecer. A gente cria, alimenta, somatiza, e aquilo vira uma realidade. Você tem taquicardia, você tem aceleração, você tem ansiedade, e você vai somatizando. Somatizando como? Você sente fisicamente o pavor. O pavor vai te dominando. E aí, daqui a pouquinho, a gente vai falar o que fazer para estar superando o medo. E vou contar a minha história de vida um pouquinho. Né? Assim, tem muitas pessoas que estão aqui nessa live. Keila, também tem o Jefferson pedindo dicas aí. Tem o Jefferson pedindo dica do que a gente faz quando o medo bate na porta. Jefferson, fica com a gente mais um pouquinho, que a gente vai chegar. A gente vai conversar sobre isso, sim. Com certeza teremos algumas dicas
e vamos conversar um pouco mais sobre isso. Osmar, obrigado pela participação aí, eu não tinha visto, ainda bem que a Keila viu aí a tua mensagem, e realmente essa história do dragão imaginário, eu não sei se vocês sabem, Keila, eu vou aproveitar só um pouquinho antes de você continuar a sua história. Eu fiz um podcast chamado Coaching da Criatividade, que a gente já está hoje chegando no episódio número 61. Serão 101 episódios, já tem no ar aí, nos tocadores todos, inclusive no YouTube, quem tiver dificuldade de usar tocador, são 101 áudios, né, sobre criatividade, sobre como você vencer a criatividade, e neles eu falo sobre dragões. Tem 3 episódios seguidos que eu faço uma sequência falando sobre os dragões, inclusive o dragão do medo, né? Um dos episódios, se não me engano, é qual dragão você alimenta. E aí, essa questão desse medo imaginário, esse poder que a gente dá ao medo e que a gente cria na nossa cabeça esse dragão, o problema é a gente continuar alimentando ele. Quando a gente escolhe alimentar esse medo fictício que a gente cria, a coisa complica, né, Keila? Continua aí, desculpa te interromper. Não, esse assunto, o medo, a gente tem muita coisa que falar realmente, e a gente vai aí falando um pouco da nossa história de vida, e que também está ligado ao medo. A gente sente medo aqui, a gente não vai falar que a gente não sente medo, muitas vezes a gente sente medo, né? Mas a gente não vai deixar ser dominado por ele. Então, assim, antes de entrar na minha história, eu queria fazer bem uma pergunta reflexiva para todos os nossos amigos que estão conosco aqui, sobre o medo. Meu amigo, queria que você pensasse, o medo, ele tem te travado, ou seja, te paralisado, ou ele tem te desafiado? Qual é o seu olhar sobre o medo? O que o medo tem feito contigo? Porque é o seguinte, o medo paralisador é aquele que te impede de você chegar em algum lugar. Ele te trava, como a superação aqui da Graça. Olha, várias vezes ela teve medo e aí travou. Mas em um determinado momento, ela resolveu mudar, né? Ou ele tem te desafiado. Você tem o medo e aí você vai com ele mesmo. E tem uma frase importante quando você estava falando, professor, que me veio à mente, que é aquela frase que diz... tudo que você fortalece, cresce, né? Então, se você evidencia o medo, ele vai crescer. Mas, aonde você põe foco, ele vai, né? Isso cresce. Então, se você começar a colocar foco em outro pensamento, em coisas mais positivas, já começando a introduzir aí a pergunta do nosso amigo, você vai se fortalecer. E aí é aí que entra a minha história, né? Eu posso dizer para vocês que eu sou fruto de um milagre. A gente está falando aqui da superação, está falando do medo, e eu vou contar um pouco desse meu medo, né? Teve um momento da minha vida que eu passei por um estresse, assim, muito grande, muito grande, e o estresse me gerou uma ansiedade, né? E a ansiedade, o que acontece quando a gente vê o medo e a ansiedade? É quando você começa a criar uma expectativa além do que aquilo pode te oferecer. E muitas das vezes o medo está ligado a isso. Você cria uma expectativa em cima de alguém, você cria uma expectativa em cima de alguma coisa, e aquilo não acontece. E isso te gera uma frustração muito profunda, dependendo, às vezes, a pessoa faz um investimento tão grande no filho, cria uma expectativa tão grande no filho, achando que ele vai dar aquele resultado. Mas não é que ele não deu um resultado, é que você criou uma expectativa além e isso te trouxe uma frustração. E aí no negócio, na vida, no comércio, isso tudo acontece. Então, assim foi comigo. Eu tive muito estresse, ansiedade, e isso me gerou uma frustração, e na frustração muito profunda me gerou uma depressão. E aí, para mim, eu que sempre fui uma pessoa que gostei de fazer várias coisas, que sempre tive vários objetivos, conheci o lado negro da vida. Perdi toda a motivação, eu tinha medo até de sair, eu tinha medo de trabalhar, eu tinha meio que síndrome do pânico. Quando pensava em trabalhar ou fazer alguma coisa, eu não queria nem sair de casa. Sempre gostei de me cuidar, fazer meu cabelo, me maquiar. Eu não queria nem pentear meu cabelo, não queria fazer nada, não queria ouvir ninguém, não queria saber de nada.
E aí foi uma coisa, assim, muito complicada. E eu tive, assim, muita ajuda do meu marido, tive ajuda dos meus pais, da minha família, dos amigos. Tem vários amigos aqui que estão nessa live que conhecem um pouquinho da minha história. Mas tem uma certa hora que, por mais que todo mundo te ajude, tem hora que ninguém pode fazer nada por você. É uma hora difícil. Aí eu não conseguia dormir, eu tinha sono, mas eu não conseguia dormir. E eram madrugadas e madrugadas acordada, com medo. Será que eu ia sair daquela situação? E aí, como é que foi que eu consegui sair dessa situação difícil? Um dia, eu olhei para mim e disse assim, gente, Deus não me fez para isso. Não. Na verdade, quando Deus criou o ser humano, ele criou a gente para ser feliz. O ser humano nasceu para ser feliz. O ser humano tem medo, dificuldade, mas ele nasceu para viver bem, para ter amor, alegria. E quando... Eu costumo dizer o seguinte, que nós estamos aqui porque temos uma missão, né? Nós temos uma função aqui na Terra e a gente precisa cumprir de alguma maneira. Então, assim, e para que a gente possa cumprir, a gente tem que sobreviver e viver e estar bem. Eu acho que a gente entende, alguns entendem como Deus, outros entendem como universo. A gente aqui está num ambiente em que a gente não sabe as pessoas que estão participando, então cada um tem a sua crença, a sua forma de ver. Nós temos Deus, entendemos Deus dessa forma, e é muito bacana a gente perceber isso. Mas o principal é que nós aqui não estamos aqui por acaso, né, a passeio. Tem um objetivo, né? Tem uma necessidade. Então, assim, existe um plano de alguma maneira. Alguns vão dizer que é Deus, outros vão dizer que é de outra forma, mas existe um plano para a nossa presença aqui. E não é para a gente ser infeliz, não é para a gente sofrer o tempo todo, né? Não é isso, não é esse o plano. Exatamente. E eu parei e pensei exatamente isso. Porque a gente não nasceu para ser infeliz. Primeiro porque a gente já venceu. E essa questão de vencer o medo, a ansiedade, a depressão, a angústia, seja lá o que for o síndrome do pânico, a gente já é vencedor. Porque o fato de nós termos nascido já caracteriza que somos vencedores, né? Nós vencemos a primeira e maior batalha de todas, que foi, né, conseguir ser gerado, né? Então, já somos vencedores desde que nascemos. Então, nesse momento, eu parei e pensei, por mais que todas as pessoas queiram me ajudar, eu tenho que me ajudar. Então, daí, eu pedi realmente a Deus, e aí alguns interpretam como universo, o que quer que seja, uma luz. Porque não dava para viver o tempo inteiro na escuridão, sem alegria, sem motivação, com medo, sem vida. E aí que começa também os desafios e sacrifícios, né? A gente, cada luta, cada superação, a gente fica fortalecido. E naquele momento eu me desafiei. O que me mudou, primeiramente, foi o sacrifício. Eu comecei a fazer aquilo que eu não podia fazer, mesmo sem força, sem energia, sem vontade, eu comecei a fazer as coisas que me davam prazer. E aí Deus foi me iluminando a minha mente. E quando eu tinha pedido um caminho, ele me deu. Ele me mostrou a área de beleza, né? E a área de beleza, naquele momento onde eu estava com tudo... Eu só gostaria de falar uma coisa, Keila, assim, ó. Você desculpa te interromper um pouquinho sobre isso. E eu acho que a gente pode ajudar as pessoas. É claro, e aí... As coisas que aparecem na nossa vida, a gente sabe que elas não aparecem por acaso, e a gente sabe que existe uma grande força que nos traz coisas, mas repara que tem a escolha. A escolha. Quando você disse Deus te deu, e Deus sempre dá, para todos, igualmente, para todo mundo. E não tem distinção. Ele sempre dá oportunidade. Alguns diziam, o universo sempre dá oportunidade, ele sempre está entregando coisas. Sabe qual é a grande diferença de você ter vencido o seu medo? É que você escolheu. Você escolheu. Você escolheu. Você viu a oportunidade, você viu que aquela área de beleza era algo que poderia te levar uma autoestima maior, era algo que você sabia e gostava de fazer. Então você escolheu e você enfrentou, isso te deu força.
Mas repara, o que eu acho importante a gente comentar, por exemplo, a gente teve algumas participações aqui, e aí é legal a gente comentar isso na sua história. Por exemplo, tem a Érica falando que ainda não está dirigindo por conta do medo, né? A Graça depois comentou também que aprendeu a vencer meu medo encarando como desafios. Repara, eu coloquei para ela, olha, esse é um bom caminho, mas eu coloquei em algumas situações, porque nem sempre encarar como desafio, nem sempre o medo é para a gente encarar como desafio. Tem horas que o medo é absolutamente necessário e a gente precisa entender e descobrir quando que é o momento da gente reconhecer, olha, esse medo eu preciso ter. E eu preciso aprender como que eu posso enfrentar isso sem ter tanto medo. Eu preciso estudar aquela situação, eu preciso me aperfeiçoar para encontrar fatores, possibilidades, ter o tal do risco calculado. O medo. O que é o medo? O medo, de alguma maneira, é quando a gente acha que a gente está se arriscando a alguma coisa que vai dar um resultado negativo para a gente. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode estudar esse resultado, e colocar opções. Se acontecer isso que eu acho que é o pior, o que eu posso fazer? Começar a criar situações de solução e não se preocupar tanto com isso de alguma forma. Mas eu quis comentar na sua fala, você me desculpa, Keila, até para tornar um pouquinho mais dinâmico também, porque para enfatizar essa questão da escolha. O universo, Deus, está sempre entregando e dando presente para a gente o tempo inteiro, não para, é o tempo todo. O problema é que a gente escolhe não enxergar, ou a gente escolhe não se preparar para perceber as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Você vem percebendo isso cada vez mais, porque você passou a enxergar, depois você pode contar, você passou a enxergar uma série de coisas que você não enxergava antes. Né? Mas aí continua aí a sua história da parte da beleza. Desculpa eu ter interrompido, mas só para a gente clarear essa questão da escolha. E aí, exatamente o ponto fundamental é a escolha. Porque a gente tem o poder de decisão. Isso está em nossas mãos. A gente pode decidir se a gente vai querer continuar com esse medo, com essa angústia, ou se a gente vai querer encarar. Porque como é que você vence o medo? Você encara o medo. Você entende do que você tem medo e você encara ele. O que eu posso fazer para poder superar esse medo? Né? E aí você começa a fazer coisas que antes você não fazia e você vai se descobrindo. E quando a gente começa a se descobrir, a gente começa a ter essa permissão, é incrível. Cada dia que tem passado, eu tenho tido diversas descobertas sobre a minha vida, sobre coisas que eu nem imaginava que eu conseguia fazer. Sem dúvida, e isso é fantástico quando a gente percebe isso, né? A Érica, eu vou te contar uma coisa rapidinho, para a gente não perder muito tempo com relação a essa questão de dirigir, né? Isso é natural. Muitas pessoas passam por esse medo, às vezes por situações que acontecem, às vezes por situações que vivem e tem a questão do risco. O dirigir é algo que promove risco de alguma maneira. Né? Então, assim, você está comentando aqui, você passou na prova de primeira. Significa que você tem a habilidade necessária para que o risco seja o mínimo possível. E você pode melhorar ainda mais nisso, mas vão acontecer coisas no meio do caminho. Eu vou contar para você rapidinho uma coisa que aconteceu comigo, logo assim que eu andei de moto pela primeira vez. Eu vou dizer para vocês que eu estou meio maluco. Tenho carteira de moto, tenho carteira de carro, e eu andei de moto. A primeira coisa que eu fiz quando eu tive uma moto, e o primeiro caminho que eu fiz foi atravessar a ponte Rio-Niterói. E estava um vento danado. Bom, além de atravessar a ponte Rio-Niterói, eu não satisfeito, não sei se o pessoal conhece a região de Niterói, eu fui subir um lugar chamado Parque da Cidade de Niterói, que é um lugar bem íngreme. E eu fui fazer isso com a minha namorada na época. Isso tem 35 anos, mais ou menos. Minha namorada, que hoje é minha esposa, que é a mãe da Luana, que está aí na frente de vocês. E vocês sabem o que aconteceu? Eu peguei a minha namorada, a Mônica, e a gente foi subir o Parque da Cidade. E nessa de subir o Parque da Cidade, eu não sabia andar de moto ainda direito. E repara,
eu não sabia andar de moto direito. Eu cometi uma loucura. Eu fui fazer uma coisa para a qual eu não estava preparado. E aí, o que aconteceu? Quando eu fui subir o Parque da Cidade, e começou o morro a ficar mais íngreme, eu não mudei a marcha, eu continuei em terceira. Continuei em terceira e fui acelerando, e passei a primeira. Quando eu passei a primeira, a moto ficou em pé. Né? A Mônica saiu da garupa, ela conseguiu sair da garupa, e a moto caiu no precipício, comigo. Né? Só que assim, caiu no precipício, mas a moto ficou presa numa árvore. A moça que estava na janela, tinha uma moça na janela, eu lembro disso como se fosse de hoje. A moça na janela gritava assim: ele morreu! Ele morreu! E a moto acelerada lá, e eu rindo. Eu caí, porque eu fiquei agarrado na árvore, assim, bem na descida do precipício. Também eu fiquei rindo. Mas nervoso pra caramba, consegui acelerar a moto, né? A moto ficou rodando o pneu lá, mas estava no vazio, então ela parou de andar, eu consegui desacelerar. Levantei, botei ela para cima de novo da coisa e subi o Parque da Cidade. Eu não voltei, não menti. Subi o Parque da Cidade. Isso é um pouco de loucura. Mas em alguns momentos, a gente enfrentar o medo é o melhor caminho. Em alguns momentos, poderia ser que tivesse dado tudo errado. Mas eu me senti seguro, eu entendi o que tinha acontecido e entendi que eu não ia repetir aquilo de novo. Então, eu não ia ficar preocupado com medo. Eu estou falando sobre isso porque isso acontece. Às vezes, a pessoa vai fazer uma curva e não consegue fazer a curva. Não consegue entrar ou subir alguma coisa. Mas se ela conseguir aprender com aquilo, da próxima vez ela faz melhor. Então, aonde eu estou querendo chegar com isso? Que o medo tem muito a ver com a segurança, com a confiança, com a autoconfiança. E como que a gente constrói a autoconfiança? Autoconfiança não é arrogância. Autoconfiança a gente constrói aprendendo, a gente constrói melhorando, sendo melhor. Então, por exemplo, se eu tivesse desistido de subir o Parque da Cidade, isso é uma característica minha desde aquela época, muito provavelmente, se eu tivesse desistido, eu não ia sossegar enquanto eu não voltasse lá. Mas eu ia aprender como voltar lá. Só que naquele momento que aconteceu isso, eu já tinha aprendido. Eu estava seguro e confiante que aquele erro que eu cometi, eu não cometeria mais. Eu estava com medo? Morrendo de medo. Eu cometi uma coisa que eu poderia ter, de alguma maneira, prejudicado a pessoa que eu mais gostava. Eu morrer. Ou mesmo prejudicar a minha vida. Mas, assim, naquele momento, eu estou seguro, vou em frente. Cada um vai responder de uma maneira diferente. Por que eu estou conversando sobre isso? Porque cada um tem o seu tempo. Agora, é tudo uma questão de escolha, que nem a Keila falou. Eu posso escolher não andar de moto nunca mais, não andar de carro nunca mais. Mas aí, se eu preciso disso para viver, para trabalhar, será que eu vou me prejudicar e vou perder um emprego ou uma oportunidade por conta do medo? E aí tem determinados momentos que a única saída vai ser você fazer apesar do medo. Mas para isso, se prepara. Estuda mais sobre aquele assunto. Encontre uma estratégia para você sentir um pouco mais de segurança. Se o seu problema é andar sozinho em algum lugar, verifica o horário que é mais tranquilo de andar, em que tem uma melhor iluminação. Veja quais são as situações que podem acontecer, procura uma saída, procura um caminho diferente. Por exemplo, tem uma coisa que me... Desculpa, gente, mas eu estou falando um pouquinho aqui porque eu acho que tem algumas coisas que são importantes. Eu tenho um amigo que não passa mais pela BR-101. Em nenhuma hipótese. Ele não passa mais. Ele teve o carro dele assaltado na BR-101 uma vez. Ele nunca mais passou pela BR-101. Eu passo pela BR-101 todos os dias, praticamente. Agora, com essa pandemia, eu diminuí, tenho passado quase 2 vezes por mês. Mas eu passo pela BR-101, praticamente todos os dias. É perigoso, absolutamente perigoso. Passo também pelo arco metropolitano, é perigoso, absolutamente perigoso. Mas eu procurei estudar o que eu posso fazer, quais são as saídas que eu tenho. A Luana está aí, ela pode até comentar um pouquinho sobre isso.
Eu tenho sempre uma estratégia de como fazer ou para onde fugir, ou como recorrer numa situação de emergência. Graças a Deus, até hoje sempre deu certo. Mas a minha segurança está nas minhas ações e reações. Então, eu mais ou menos já sei o que eu tenho que fazer para estar um pouco mais seguro. O que eu estou querendo falar com isso? Cada um vai ter a sua maneira e cada um vai ter a sua estratégia. Mas é preciso que você desenvolva a sua estratégia e conquiste a sua confiança para poder fazer apesar do medo. Não sei se está fazendo sentido isso para vocês. Keila, eu te interrompi um pouquinho e aí depois a gente joga para a Luana. Então, tá fazendo algum ruído bem grande aí no microfone de alguém. Aqui? Tá ouvindo um ruído? Vê. Eu acho que era no microfone da Luana. Eu botei o microfone da Luana na mudo. Não, então é no meu. Ó. Deixa eu ver. Acho que era no da Luana. Botei da Luana mudo, parou o ruído. Lu, dá uma mexida, solta e coloca o teu conector aí que vai parar o ruído. Beleza? Então vou liberar teu microfone aí de novo. Melhorou? Pode ir. Perfeito. Mas exatamente essa questão. A Érica falando que acredita nisso. Eu quero vencer muito isso. Você precisa encontrar o seu caminho, sabe, Érica? É isso mesmo. Mas não existe uma solução pronta. Mas você precisa ganhar a confiança necessária e, de alguma maneira, em algum momento, você vai ter que fazer. E aí você vai ter que pesar. Vai ter que pesar e escolher e fazer apesar do medo. O medo não vai sumir nunca. Pode ter certeza disso. Ou pode diminuir, mas sumir ele não vai sumir, ele vai estar sempre lá, de alguma maneira. É verdade. Já tem alguma coisa para falar da tua história aí? Posso passar para a Luana? Então, é verdade. Eu quero deixar aqui referente a essa questão do medo. É uma questão de treino. A gente vai começando mudando algumas atitudes, e essas atitudes elas vão nos dando resultados diferentes. Né? A gente vai encarando o medo, a gente vai superando o medo. Vai ter medo? Age apesar do medo, e aí as coisas aos poucos a gente vai descobrindo uma outra alternativa. Ele vai existir, porque ele é até bom que exista por alguns momentos, né? Nos dá uma proteção. Mas eu quero deixar um pensamento, uma frase, né? Em relação a isso, para vocês analisarem. O pensamento gera sentimentos. Sentimentos geram ações. Ações geram resultados. Treine sua mente para pensar coisas boas. Então, quando vier o medo, vamos começar a treinar nossa mente para pensar outras coisas, encarando o medo, superando o medo e agindo porque as coisas vão acontecer. Pensar coisas boas é sempre maravilhoso, né, Keila? Eu acho, assim, é a história do otimista. Vocês já me conhecem um pouquinho, eu sou o otimista quase sempre. Né? Então, assim, ou sempre... E aí, o pensar coisas boas, eu tenho percebido isso na minha vida, que sempre traz coisas boas, mesmo quando tem momentos em que a gente não consegue, que é um desafio gigantesco, a gente pensar coisas boas, porque tem uma série de coisas acontecendo, a gente está triste. Mas é nesse momento que a gente precisa efetivamente entender que é a nossa escolha, que tudo aquilo que a gente quer fazer ou que a gente quer para a nossa vida, a gente pode fazer ou não fazer. A gente pode desistir e deixar o medo dominar, ou a gente pode enfrentar o medo, ou a gente pode fazer apesar do medo. É sempre uma questão de escolha. E isso vai ser na sua medida, na medida de cada um vai fazer do seu jeito. Isso que é o bacana. E o pensar coisas positivas é muito bacana. Só tem uma coisa. E isso, desculpa eu estar insistindo com isso, mas a questão do medo, tem medo que é bom, conforme a Graça falou ali. Tem medo que a gente precisa ter. E aí... Não adianta pensar coisa boa. A gente continua pensando coisa boa, mas a gente se protege um pouquinho. Eu costumo falar que o melhor caminho, e aí voltando lá no Jefferson, que perguntou dicas sobre o que eu faço quando o medo bate na porta. Se prepara. O medo
É como se fosse um dragão. Se prepara, acha o ponto fraco dele. Acha o ponto fraco dele. Descobre o que ele tem que você pode fazer para que aconteça diferente. Procura alternativas, procura encontrar caminhos. Então, assim, não deixe o medo tomar conta de você, te abater. Entende que ele está lá, que ele é presente. Procura perceber quais são os avisos que ele está te dando que são importantes para você. De resto, se é só coisas que talvez não sejam importantes para você, vamos pensar positivo, seguir para frente e acreditar que Deus proverá. E vamos em frente. Maravilha. Mas a preparação, eu gosto sempre de tocar nessa tecla, e aí eu vou jogar para a Luana. Luana, te deixamos aí um tempão sem falar, então se apropria aí e fala bastante agora. Então, assim, a preparação, a gente se preparar. Isso a gente está preparado. A gente estuda. O que eu estou falando de se preparar? É estudar, gente. Qualquer assunto, qualquer coisa. É ganhar competências, é ganhar habilidades, é se esforçar para aprender coisas que você não sabia. Parar com essa história de que isso eu não sei. Isso eu não consigo. Isso é impossível para mim. E isso nunca, para mim jamais. Se a gente cria isso na nossa mente, a gente está alimentando o dragão. A gente está alimentando o dragão do medo. Eu nunca vou dirigir. Estou dando comida na boca do dragão do medo. Então eu preciso, de alguma maneira, parar de alimentar ele. Luana, pode rebater aí, se você quiser. Se eu estiver falando bobagem. Pode falar um pouquinho aí. Então, enquanto vocês estavam falando, vem muito ao encontro do que vocês estão falando. Esses dias eu escrevi lá no Instagram, @mamãesucesso, sobre se você acredita e age, dá certo. Mas se você acredita que vai dar certo, você está certo. Mas se você acredita que vai dar errado, vai dar errado. E isso é uma coisa que eu penso bastante, porque os pensamentos viram ações e as ações viram hábitos. Se você já acordar e já começar algo falando, vai dar errado. Ou, por exemplo, eu vou dirigir, aí vou já com pensamentos negativos. Você acaba que você atrai também coisas negativas, ao invés de se preparar, como eles falaram, né? Da preparação para enfrentar o medo. Assim como a Érica, eu também tenho medo de dirigir, mas eu já descobri que um dos meus problemas com medo de dirigir é porque eu tenho alguns problemas visuais. E com isso, eu acabo tendo algumas dificuldades nessa ação. E até uma revelação que eu vou fazer, eu vou resolver esses problemas visuais e vou voltar a dirigir. Assim que esses problemas forem resolvidos. E é assim, a preparação. Gente, vocês estão percebendo? Assim, vocês já devem estar vendo que... bom, eu sou sócio da Luana e sou pai da Luana e fui coach dela, né? Assim como também fui coach da Keila, né? E assim, a gente se emociona, e eu me emociono quando eu sei o tamanho desse desafio para essa pessoa que está aí do outro lado. Né? Eu sei que ela está falando isso, e eu sei as vitórias que ela vem tendo, então, assim, eu sei o tamanho desse desafio, eu sei o quanto isso foi um dragão alimentado durante muitos e muitos anos. Então, e a gente perceber que, a partir das ações e das coisas que a gente vem trabalhando e fazendo, isso vai se modificando. Essa última fala da Luana, em que ela comenta, se você acha que algo vai dar certo, ou se você acha que algo não vai dar certo, das duas maneiras você tem razão. Por quê? Simplesmente porque tudo depende
da sua escolha e da sua preparação. Se você acha que vai dar certo, você vai se preparar para dar certo, conforme a Luana falou. Você vai se esforçar, você vai dar seu máximo, você vai aprender, você vai buscar, você vai agir apesar do medo. Você não quer mexer com essa coisa da visão porque você acha que pode ser muito complicado, pode correr algum risco, mas você sabe que você está deixando sua vida para trás em outras coisas, então você escolhe. E se você escolhe, você vai lá e faz o que precisa ser feito. Então, se eu acho que vai dar certo, porque eu vou fazer o possível para dar certo, eu vou me esforçar. E vai dar certo do jeito que aí a gente volta para a questão da religião, né, Keila? Do jeito que Deus quiser, porque nem sempre a maneira que a gente entende o certo é a maneira que o universo, que Deus entende. Então, sempre dá certo, sempre a coisa é a que precisa acontecer. Né? A gente às vezes não entende os desígnios, mas sempre é o certo. Então, é por aí. E quando eu não acredito, quando eu acho que algo vai dar errado, eu vou fazer dar errado. É simples assim. Eu me entrego, né? Eu me entrego. E quando eu me entrego, as coisas dão errado. É mais ou menos por aí. Não sei se foi isso que você quis dizer, Lu. Foi isso. E eu acho que também uma das coisas que a gente precisa pensar para enfrentar o medo por que eu tenho esse medo? O que algumas vezes é alguma coisa mesmo que está te faltando, alguma coisa que você ainda não sabe, mas pode aprender, alguma coisa que por muito tempo eu só falava, eu não vou dirigir, né? Você sabe disso, e outras pessoas também. Eu não vou dirigir porque eu não preciso, porque eu não quero. E aos poucos eu fui descobrindo que o problema eu tinha um problema que me fazia sentir esse medo. E que enquanto não for resolvido esse problema, é até um risco para mim e para outras pessoas eu criar e sair fazendo, né? Show de bola, maravilha. Então, assim, preparar o caminho, resolver o problema, é isso. Assim, agora cada um do seu jeito e no seu tempo, né? Exatamente. A Érica, o Jefferson comentaram aí. Cada um do seu jeito e no seu tempo. Você não tem que sofrer por conta disso, porque você não conseguiu. Vai chegar a hora que você vai encontrar o seu caminho. Mas você tem que achar o seu tempo, o seu motivo, o seu estímulo. E, de alguma maneira, agora uma coisa você já sabe. Para fazer isso acontecer, tem que agir. Tem que agir. Mesmo com medo. Agora, se prepara. Né? Aí vamos para um outro assunto agora, Keila. Vamos para um outro assunto, esse é mais fácil, a gente acabou falando sobre ele, né? Para vocês, Luana e Keila, e depois o Márcio também vai falar sobre isso, o que define o futuro de uma pessoa? Vamos, Keila. Bom, o que define o futuro de uma pessoa? São várias coisas que definem o futuro de uma pessoa. Mas, assim, inicialmente e fundamental são as nossas escolhas, né? Porque muitas das vezes você ouviu falar... Eu sabia que eu ia ficar sem ter o que falar. Alguém ia falar isso. Eu ia ficar sem ter o que falar. Mas é sério, é porque, assim, as nossas escolhas definem o nosso futuro. Não é porque a pessoa nasceu sem condições, porque a família não tinha estudo, não é porque ela mora numa casa bem debilitada, ou porque ela não tem isso ou não tem aquilo, que ela vai, se ela escolher viver aquele futuro, ela decide. Porque muitas das vezes a pessoa ela acaba ouvindo tantas palavras de que ela não pode, de que ela não vai conseguir, de que isso não é para você. Mas isso é muito difícil. Seu sonho é muito grande. Dá para você sonhar um pouquinho menor? Desce um pouquinho, vai. Vai para a realidade, viu? Eu sofro desse problema. Meu sonho é sempre grande, Keila. Eu já contei para você, né? Meu sonho é sempre grande. Né? E tem horas... E tem horas que... Tem horas que a gente é taxado de maluco por isso. Sim, porque a pessoa, assim, ela tem um sonho grande, ela vê além, ela é visionária. E aí as pessoas não entendem, vão criticar essa pessoa, né? Então, o que eu quero dizer sobre esse assunto é que nós podemos escolher o futuro que a gente quiser. É claro
treinando, se preparando, estudando, buscando ajuda. E assim, algumas vezes os pensamentos eles foram colocados na sua cabeça, né? Essas crenças limitantes disseram para você que você não pode. E você acreditou. Só que você não sabe que você acreditou. Inconscientemente, isso está ali dentro de você. Então você acha que aquilo é uma realidade. E pode ser mudada. Até pode ser uma realidade no momento. De repente, hoje, você não tem condições. Você não pode. Mas não tem condições como não tem. Porque se a gente fizer algo diferente, nós vamos colher resultados diferentes. São as nossas escolhas que nos definem. Você pode escolher com quem você vai andar, as pessoas que vão estar na sua volta, o trabalho que você quer. De repente vai falar assim, eu estou nesse trabalho, é porque eu não tive outra oportunidade. De repente você até não teve mesmo, mas você aproveita essa oportunidade, estuda, se treina para você conseguir alcançar outra oportunidade. Porque assim, tudo é possível. A gente tem que acreditar no nosso potencial. Nós somos seres humanos incríveis. Nós temos uma energia incrível dentro da gente, mas a gente tem que acreditar. Temos que acreditar. É possível. Vai dar trabalho? Muita coisa, porque até hoje, desde o dia que eu escolhi, uma coisa assim da minha história, quando eu me descobri e descobri a minha missão, que a minha missão é ser um agente transformador no mundo, treinar pessoas. A partir desse dia que eu descobri isso, a minha vida teve mais trabalho. É dormir de madrugada, estudando, pensando o que eu posso fazer para ajudar o próximo. Qual é a minha missão? Porque assim, olha, gente, todos nós temos um talento. A gente precisa, Keila, me diz uma coisa. A partir do momento que você achou aí o seu caminho, né, que você definiu e traçou o seu objetivo, a sua missão, você não para mais, né? Não paro. Deixa, para por isso. Mas assim, aí agora é um dia depois do outro e todos os dias agindo sem parar, né? Não paro. E uma coisa que é muito importante sobre a questão do treinamento, de você cercar de pessoas que podem te ajudar, é fundamental, porque você vai definir metas, planejamentos e estratégias que vão estar de acordo com seus objetivos. E algumas vezes a pessoa, assim, ela até quer, mas precisa de ajuda para definir, para chegar nesse caminho mais rápido. Então, a partir do momento que eu fiz a minha escolha, que eu me descobri, né, e o coach, ele foi fundamental nessa nova decisão, né, de traçar a minha missão, meu propósito de vida. A partir daí, a madrugada é a minha amiga, porque eu vou dormir 1h da manhã, eu vou dormir 1h30 da manhã, pensando, estudando, lendo, criando. Eu e o Daniel, meus companheiros juntinho ali, ó. Eu e o Daniel, vamos fazer o que hoje? Ok. Porque a gente poderia falar de um monte de medos aí, né? Tem gente que morre de medo de andar de avião, tem gente... Aí estão me contando aqui, tem um passarinho me contando aqui nas mensagens, sabe? Um passarinho Daniel, me contando que a Keila venceu o medo de ir para outro país. Pedindo para você contar essa história para a gente aí, Keila. Tá bom, vou contar. Bom, essa história foi muito interessante. O que acontece? E a gente teve a oportunidade, né? E as decisões mudam a nossa vida. E Daniel chegou em casa com uma proposta. Agora vamos morar na África do Sul? Assim, tum! Falei, o quê? E eu tinha acabado de começar um empreendimento, estava bem no início, toda engajada, cheia de objetivos. E aí, mais uma vez, a decisão, né? Eu pensei. Conhecer outro país, eu não conhecia a África do Sul, a gente conhece a África, pensa que é tudo um país bem, assim, miserável, limitado, tal, pobre. Aí eu pensei, eu tive duas alternativas rápidas de pensar, vou ou não vou? Aí eu pensei, se eu for, como é que vai ser lá? Será que realmente é pobre? Vou ficar com fome? E se eu não for, posso me arrepender. Conclusão, eu decidi ir. Nós fomos. E foi uma das melhores decisões da nossa vida, porque assim, foram várias culturas, a gente conheceu coisa nova, aprendemos um novo idioma, um país lindo, riquíssimo.
Todo mundo fala, um país pobre. Nada. Um país maravilhoso, muito rico, muito organizado. Qualidade de vida, assim, 100%. Né? E você poderia passar o restante da sua vida sem ter tido essa experiência. Né? Sem ter passado por isso, sem ter agregado isso à tua vida. Essa experiência, esse conjunto de coisas. E agora, você não teria essa experiência para dividir com a gente. Está vendo o que o medo pode fazer? O medo pode fazer, mas é a gente que decide. É a gente que define o que vai e o que não vai fazer. Né? Então, assim... E aí tem um monte de coisas. Tem uma das experiências... Luana, posso contar uma coisa? Você me permite contar uma coisa ou não posso contar? Só depois deixa eu falar sobre... É sobre o seu casamento e sua filha. Posso contar? Tá, pode. Só depois deixa eu falar sobre o que eu acho que é... Sobre a pergunta. Que eu vou falar outra Tá, então fala você primeiro, depois eu conto a história. Então, além das escolhas, eu acho que o que modifica isso também são as ações. Porque não adianta eu falar assim, eu escolho ser magra, mas aí eu como um monte de bolo, faço um monte de... Não adianta, né? Eu acho que... Não é o meu caso, tá, gente? Mas se eu falar assim, eu escolho isso, eu também tenho que agir ao encontro disso. Não adianta apenas olhar e falar, não, eu escolho isso. E não agir dentro dessa situação que eu escolhi. Senão vai ficar se torna uma escolha vazia. Não é o caso da Keila, porque ela está falando aí, né? Ela escolheu e está estudando, está se aprimorando disso, mas algumas pessoas às vezes escolhem algumas coisas para a vida, mas não agem em direção dessas escolhas. E aí ficam por muito tempo frustrados, eu escolhi isso, mas eu não estou conseguindo. Mas as ações são muito importantes, tanto quanto as escolhas. É isso. Eu sou fã do mestre Yoda, do Star Wars, né? O mestre Yoda é o mestre Jedi, e ele tem um episódio lá que ele está treinando o Luke, e ele fala para ele algo que o Luke diz, eu vou tentar. Né, Luana? Que a Luana usou esse termo aí agora, e eu sei por que ela usou. Eu vou tentar. E aí o mestre Yoda falou para o Luke o seguinte, tentar, ele fala daquele jeito engraçado, ele falou assim, tentar no ar. Ou você faz, ou você não faz. Tentar não existe, galera. Se eu decidir que eu vou ser magro, eu vou ser magro. Se eu decidir que eu vou parar de beber refrigerante, eu vou parar de beber refrigerante. Se eu decidir qualquer coisa na minha vida, eu vou fazer, mas eu vou agir para isso. Então, ou você escolhe fazer, ou você não escolhe não fazer. Então, não vem com essa história de que está tentando. Você precisa fazer a escolha. Tentar não existe. O sofrimento é escolha. Toda escolha. E aí que está essa questão de dizer o que faz a vida de uma pessoa, o futuro de uma pessoa. As escolhas, como alguns já falaram aqui, mas toda escolha, e não dá para a gente não falar disso, toda escolha demanda abrir mão de algo. Toda vez que você escolhe algo, você está abrindo mão de uma outra coisa. Então, é necessário você entender isso. E aí você escolhe. Porque você nunca vai... você pode ter... Eu gosto de falar sobre... Por exemplo, você pode ser bom na sua vida em todas as áreas, se você quiser. Você pode... A família, a espiritualidade, todas as áreas, se você buscar, você vai conseguir ser. Você não precisa ser bom em uma única, só na profissão, ou só na família, ou só... Não é disso que a gente está falando. Eu estou falando que quando eu escolho, por exemplo, e isso é a questão, quando eu escolho emagrecer, eu tenho que parar de beber refrigerante. E eu vou perder... Eu adoro a tal do refrigerante aí, que eu não vou falar o nome, porque senão é propaganda. Mas tem um telefone que termina com Ola, né? Ola. E esse que termina com Ola
E eu bebo muito. Então, assim, se eu quiser emagrecer, não tem jeito, eu preciso, não adianta nem trocar o tipo, não, eu tenho que parar de beber o refrigerante. E eu preciso escolher. Se eu parar de beber o refrigerante, eu vou deixar de ter esse prazer. Então, é isso, é disso que a gente está falando, é escolha realmente. Então, assim, mas pode ser que eu perceba, quando eu pare, outros prazeres, outras coisas. Então, estou dando um exemplo bem simples aqui. E com certeza existem. E aí eu substituo aquilo. Mas é importante a gente perceber que eu preciso. Quando eu vou fazer uma escolha, eu perco algo. Eu posso fazer com que esse algo que eu perco seja insignificante para mim. Eu posso substituir ele por uma outra coisa. E isso vem de aprendizado, vem da gente se desenvolver, vem da gente se capacitar, vem da gente se conhecer. Repara que várias coisas acontecem. A Keila falou aí sobre crenças limitantes. O que são as crenças limitantes? Repara, como ela comentou, tem coisas que a gente acredita porque os nossos pais faziam dessa forma. Tem hábitos que são hábitos da nossa sociedade. Por que a gente vive hoje? Eu estou aqui hoje com 2 mulheres. E por que a gente ainda vive numa sociedade machista? E por que a gente ainda vê situações de desrespeito à mulher? Porque isso se tornou um hábito da nossa sociedade. Por que a gente não respeita a questão de gênero? Eu não estou justificando nada não, hein, galera? Eu só estou falando que isso tem fundamento, porque as pessoas fizeram isso assim durante muitos anos, e algumas pessoas simplesmente não entendem por que continuam fazendo desse jeito. Então, as crenças limitantes são coisas que a gente acredita que sempre foi assim, mas que se você resolver mudar, não precisa mais ser assim. Você pode fazer diferente. Né? Eu sempre... Eu não sei nem se eu já falei sobre isso em algum momento, mas em dado momento da minha vida, eu fui criticado por deixar muito a flor da pele e até sofri bullying em alguns momentos, o meu lado feminino. Eu adoro ser homem, eu gosto muito de ser homem, gosto do meu gênero, mas eu não tenho nenhum problema com ser afeito, com afeto, com falar coisas gentis, com fazer trabalhos domésticos, com coisas de casa. Então, assim, eu não tenho nenhum problema com isso. Então, isso não me torna menor. Mas sou eu. É o meu jeito. Eu, por exemplo, minha filha está aí hoje. Tenho outros 2 filhos, né? O meu mais novo está com 17 anos já, e eu sempre adorei ser mãe deles. Então, assim, a única coisa que eu não podia fazer é dar mamar, mas eu sempre fiz a mamadeira, sempre que eu pude. Então, a noite sempre foi minha, a noite sem dormir sempre foi minha, e eu sempre adorei isso, nunca foi um sofrimento, foi um prazer, e eu acho isso incrível. Mas, assim, isso para algumas pessoas era motivo de deboche, ou de fraqueza, ou alguma coisa desse tipo, ou de domínio da mulher, que seja, mas era a minha escolha. Isso é o Márcio do jeito que ele é. Então, cada um do seu jeito, é disso que a gente está falando, cada um do seu caminho, cada um da sua forma. O Jefferson está comentando aqui, desculpa, Jefferson, mas vou comentar, hein, pessoal. Ele colocou, eu vou ser magro. Eu falei tem 1 ano, mas tentei. Então, agora você para de tentar, viu, Jefferson? Agora você decide o que você vai fazer. Escolhe, meu irmão. Se você vai ser magro, você vai ser magro. É isso. Ainda esses dias eu estava conversando sobre isso com a minha esposa. A partir do momento que eu achar que é fundamental para a minha vida perder peso, enquanto eu não conseguir conviver com algumas outras, cara, eu vou fazer, eu já fiz, faço de novo, quantas vezes foram necessários. Mas é questão de escolha de você se preparar e ajustar a sua vida para isso. Mas é necessário você fazer. E é o que a Luana falou ainda agora. Tem que agir todos os dias. Essa frase eu gosto muito, né, Keila? Eu acho que foi com a Keila que acabou saindo essa frase aí um dia. E a Keila anota as minhas frases todas. Né? Então, se você quer mudar a sua vida, se você quer melhorar, se você quer alcançar algo, é necessário agir todos os dias. Você tem que agir para aquele objetivo todos os dias. Se você quer mudar o seu estilo de vida, você tem que
fazendo os exercícios todos os dias. Não é isso, Luana? A Luana tem feito todos os dias. Ela assumiu isso para a vida dela e tem feito. E cada um de nós vai do seu jeito. Então, assim, é preciso agir todos os dias, sem desespero, sem esperança, apenas agir. Essa foi a frase que saiu. Por que sem desespero e sem esperança? Ué, esperança a gente tem que ter. Sem desespero, porque se a gente é movido pelo desespero, a gente se perde. Se a coisa tem que acontecer de maneira imediata, a gente se perde. A gente se perde e fica no meio do caminho. E sem esperança, porque se a gente está com esperança no sentido do esperar, né? E da expectativa do esperar, diferente da esperança do meu amigo Cortella, Cortella fala que a esperança é negativa, mas o esperançar é positivo. O que é o esperançar? É você agir para que as coisas aconteçam, não ficar esperando que elas aconteçam, que elas caiam do céu. É você traçar o seu objetivo, a sua meta e ir de encontro a ela de alguma maneira. Então, e a esperança, nesse sentido de ficar esperando, não pode existir, da expectativa, porque você tem que fazer, uma hora vai acontecer, é o que a Luana falou ainda atrás. Se você acredita, vai acontecer, vai dar certo, vai funcionar, porque você se preparou para isso. Não é uma coisa assim que você tirou, não, eu acredito que aquele relógio que está ali vai vir no meu braço. Não é disso que a gente está falando, não. Isso aí é maluquice. A gente está falando de, eu acredito que eu vou ter aquele relógio. Aquele relógio daquela marca, eu acredito que eu vou ter ele. Mas eu vou trabalhar para isso. Eu vou buscar caminhos para poder isso ser um supérfluo que cabe dentro do meu potes, né? Do meu controle financeiro. E aí isso vai acontecer num dado momento, porque eu tenho uma preparação, eu tenho estratégias, eu tenho técnicas, eu tenho ferramentas para ir de encontro a isso. Acabei falando demais. Keila, vamos lá. Podemos mudar o assunto aqui? Luana também. É isso, é fazer acontecer. É isso, é fazer acontecer, né? Vai ter trabalho, vai ter sacrifício, mas tem que agir. Temos um último tema. Posso passar, Lu? Pode, vamos lá. Nosso último tema é o seguinte: hoje em dia se fala muito em inteligência emocional. Quais suas dicas para gerir melhor as emoções? Vamos lá, Ana, começa você agora, depois joga para quê? Só para a gente mudar um pouquinho. Eu acho que um dos principais é entender essas emoções. Entender quais são as emoções, o que elas têm de bom e o que elas têm de ruim. Porque em alguns momentos, quando a gente menospreza as emoções ou tenta fingir que a situação não aconteceu, algumas vezes a gente acaba sofrendo mais. Por exemplo, eu desde o ano passado, desde quando eu estava grávida, eu sonhava com o aniversário da minha filha. Vou chorar de novo. Mas com essa pandemia as coisas não aconteceram do jeito que eu esperava. Ela não teve o aniversário do jeito que eu queria, mas eu tenho certeza que ela curtiu mais do que qualquer outra coisa do jeito que foi, só com a gente de casa. Mas enquanto eu estava meio que ignorando esse sentimento de frustração, estava me fazendo muito mal. Mas depois eu comecei a escrever sobre isso, comecei a entender o que estava acontecendo com o meu sentimento, o que eu realmente estava sentindo e por que eu estava sentindo isso. Porque por causa das minhas expectativas que não foram atendidas, por causa de tudo que eu sonhei. E depois que eu comecei a entender isso, ficou bem mais fácil de conseguir entender e lidar melhor com esse sentimento. É só um exemplo, mas tem vários outros. E teve uma outra coisa que aconteceu, eu de fora, né? Eu sou avô dessa criança, né?
da Luma, então eu conheço um pouquinho a história, e eu de fora percebi uma outra coisa interessante. Além de conviver, de reconhecer e de enfrentar, aprendemos a usar, e aí eu não estou falando só da Luana, mas não, estou falando também de mim, também da Keila e de todos nós. E eu estou falando da Keila também, porque eu tenho estado com a Keila em alguns momentos, a gente fez um programa de coaching, né? Então, assim, eu tive a oportunidade de estar junto com ela, de conhecer, de ajudá-la a desenvolver alguns desses processos que hoje ela está dividindo aqui com a gente. Então, nós aprendemos a aproveitar o momento. Nós aprendemos. Então, assim, nós somos daquele time, e aí eu vou colocar a Keila nesse barco, vou colocar a Luana nesse barco, que tem pessoas dizendo que essas pessoas desse time são malucos. Nós somos malucos, nós três, porque a gente aprendeu a aproveitar ao máximo. A Luana desenvolveu uma série de brincadeiras, passou a atuar na evangelização lá dentro da religião que ela frequenta. A Keila, Nossa Senhora, todas as tarefas e atividades que ela tinha, ela desenvolvia além, e trazia coisas novas, e buscava coisa diferente. Então, assim, essa live hoje está acontecendo, esse nosso programa hoje está acontecendo porque a Keila puxou, né? Porque ela falou, não vamos parar, nós fizemos uma, mas tem que fazer, vamos fazer agora diferente, vamos fazer para o Facebook, como é que faz? Descobrimos o StreamYard. Então, assim, a gente aproveita o momento. Então, isso que está passando, todo mundo sendo... E aí a gente parece maluco. Não está tudo bem para a gente, não. A gente continua. Nós três estamos morrendo de medo. Nós três estamos com todos os sofrimentos de todo mundo. Só que a gente não desistiu de viver e de aproveitar o melhor que a vida pode dar, do jeito que ela pode dar, no momento que ela pode dar. E não é isso que... é muito importante... rapidinho, deixa eu só falar rapidinho. É muito importante falar disso, porque muitas vezes as pessoas vendo a gente agir desse modo acham que a gente não está sentindo nada, que a gente não tem nenhuma frustração, que a gente não está sentindo medo. Não é o caso. É porque apenas aprendemos a transformar o medo, a frustração em aprendizado e coisas boas. Isso aí. É isso aí, Keila. Agora você. Bom, depois de tantas palavras maravilhosas, né, que tem a ver com a nossa realidade, de encarar a realidade, de fazer, de agir apesar do medo, de criar, de inovar. E uma coisa que, assim, falando de inteligência emocional, e aí tem várias coisas para falar, e eu vou terminar com a que eu acho fundamental, é a questão da gente, assim, estar aberto para mudanças. Porque quando eu comecei esse programa de coach, eu sempre fui uma pessoa muito perfeccionista. Eu gosto de tudo perfeito, certinho, alinhado, exatamente do jeito, né? E aí eu observei que não é que existe um método certo ou um método errado. Gerir suas emoções é você se conhecer. E aí, quando você se conhece, você entende quais são suas fraquezas e quais são suas fortalezas. E aí você vai o quê? Vai fortalecer mais ainda, e o que é fraqueza, você vai também, de certa forma, trabalhar ela para que isso não venha ficar te incomodando, te frustrando, te limitando, te impossibilitando de fazer algumas coisas, né? E aí a gente vai trabalhando com várias questões. E eu trabalhei, sabendo que sou uma pessoa muito perfeccionista, que tudo tem que acontecer perfeitamente, senão aquilo me dava uma agonia muito grande, uma frustração. Então, eu me cobro menos. Eu vou fazer. Se aquilo não acontecer, vai acontecer de alguma maneira. E eu vou e assim, haja. Às vezes a pessoa fica esperando, está tudo perfeito para ela tomar uma decisão, para ela fazer alguma coisa. Então, assim, gerir suas emoções se cobrar menos, cobre menos, gente, pelo amor de Deus. A gente se cobra tanto de tantas coisas.
A gente fica se cobrando. E outra coisa, nosso microfone está dando ruído. Tem um barulhinho de novo aí. Deixa eu ver se é a Luana. Luana, é o teu de novo. Eu parei um pouco o teu áudio, quando você voltar, a gente libera o teu áudio, você mesmo libera. Maravilha. Então, vou aproveitar que a gente teve esse barulhinho aí. O pessoal está elogiando a beça. Aí, falando maravilha. Que está muito bacana esse bate-papo, que está aprendendo muito, que nós vamos ajudar muitas pessoas. Nós vamos, né, Keila? Isso com aí, certeza. Continua aí, vamos lá. E, assim, continuando dentro desse assunto que a gente já falou sobre a questão de gerir as emoções, mais uma vez, nós temos o poder de decisão. Então, a gente pode controlar as nossas emoções e conhecer os nossos pontos fracos. Vamos fortalecer. Mas é fundamental se conhecer. Se você sabe que a pessoa chegar atrasada te irrita, então não se atrasa. Ou se você sabe que vamos ter paz no ambiente que a gente convive, né? Se você sabe que você vai fazer alguma coisa e aquilo vai incomodar outra pessoa, se você puder evitar, evita. Né? É melhor ter paz do que ter razão. E essas coisas pequenininhas, mas elas vão nos ajudar bastante. E outra coisa que eu acho fundamental sobre gerir as emoções é a questão do perdão. Porque o perdão, ele cura. O perdão, ele liberta você. E você se perdoar é um grande desafio, porque muitas das vezes a gente tomou alguma decisão no passado e aquela decisão não deu certo, e você se culpa, poxa, eu poderia ter feito assim, mas eu não fiz. E aí você fica vivendo o seu passado, e o seu passado fica lá te destruindo. Você está agarrado no teu passado, e do passado a gente tem que tirar o quê? Os proveitos. Ah, não deu certo? O que eu posso tirar de positivo dessa decisão que eu tomei? Ou então também a pessoa está muito vivendo o futuro, que também é um dos problemas da questão do medo. Você fica pensando isso, não, mas isso vai acontecer aquilo, e às vezes nem vai acontecer. Então, assim, uma dica, nem fica agarrado no seu passado, vivendo de passado, porque nós não somos museu. Do passado a gente vai tirar só o que realmente a gente... as experiências, né? E do futuro também não vamos ficar agarrado nele, porque ele pode não existir, gente. Vamos viver o hoje, vamos aproveitar hoje, vamos amar hoje, vamos dizer para nossa família que a gente ama muito, vamos falar para os nossos amigos que a gente ama. Olha, eu te amo. É vergonhoso? Não é não, gente, é verdadeiro. Vamos viver a alegria. Tem problema, tem coronavírus, tem medo, mas vamos superar os nossos medos com atitudes positivas, de amor. Vamos amar mais, vamos contribuir mais, vamos distribuir mais boas energias, mais vibrações, vamos fazer um mundo melhor. E o mundo melhor, ele começa em cada um de nós. Maravilha, maravilha, Keila. Essa questão que você falou é a questão do perdão, do auto-perdão, do dar, né? Vocês sabem que a gente tem conversado sobre isso, que quando eu me senti muito enfraquecido no início dessa pandemia e quando parecia que o mundo tinha caído na minha cabeça nos primeiros dias, porque eu já contei isso em outras lives, em outros momentos, que as minhas fontes de receita simplesmente desapareceram. E agora as coisas estão, aos poucos, melhorando e voltando e acontecendo, e a gente continua agindo um dia depois do outro, né? Sem estar preocupado demais com o futuro, sem estar preocupado demais com a oportunidade que perdeu, o que aconteceu e tal, um dia depois do outro. Mas a primeira coisa que eu comecei a fazer, e a Keila falou muito sobre isso para mim, no momento em que eu dei uma fraquejada, a Luana também falou para mim, teve lá os meus momentos de fraqueza, viu, pessoal? Então, mas as pessoas falaram para mim, não para. Sabe o que eu comecei a fazer quando isso tudo começou e que o mundo caiu sobre a minha cabeça? Eu comecei a dar. Eu comecei a fazer live, eu criei o podcast Coach da Criatividade, eu fiz um monte de coisa de graça, entreguei conteúdo, e isso me fez movimentar e eu aprendi muito, porque eu quis dar. E quando eu quero dar bom, eu quero dar uma coisa boa, bacana. Então, para eu poder entregar alguma coisa boa e bacana, eu tive que
batalhar muito, aprender muito. A gente continua aprendendo aqui o tempo inteiro. As primeiras lives que eu fiz, não conseguia gravar o vídeo, não conseguia postar depois, dava errado, e você aprendia e fazia de outro jeito. Então é isso. Essa coisa de ser bom, mas não ser bom porque você quer algo em troca, simplesmente porque quando a gente contribui com o universo, tem uma frase de Walt Disney, que ele diz que não adianta ser luz se não puder iluminar o caminho dos demais. E eu acredito muito nisso. Não adianta a gente ter conhecimento e conteúdo se a gente não distribuir e não dividir. Mas a gente precisa ser generoso com os outros. No entanto, eu ouvi uma vez um outro guru meu, que se chama Eduardo Moreira, eu ouvi num treinamento de imersão. Pessoal, eu invisto muito em mim em treinamento, tá? Então, eu ouvi num treinamento dele uma coisa muito interessante, que ele falava sobre essa questão do altruísmo. O que é o altruísmo? Ele perguntou para o público, e todo mundo falava, é se entregar, é dar sem esperar de volta. E aí ele falou que não, ele falou que ser altruísta é você cuidar de você. Porque ninguém consegue dar algo que não tem. Então, se eu não estou bem, se eu não estou cuidando da minha autoestima, se eu não estou cuidando de mim, se eu não estou feliz, eu não tenho muito para entregar, pessoal. Então, para que eu possa entregar, eu tenho que estar bem. Então, eu tenho que ser generoso comigo. Eu tenho que respeitar um pouco os meus medos, o meu tempo. Eu não preciso atropelar. Não é porque o Márcio subiu o Parque da Cidade que eu tenho que tirar a carteira amanhã. Cada um é no seu tempo e do seu jeito. E a gente precisa ser generoso com a gente para a gente poder prosseguir da melhor maneira. Então é isso, Keila. A gente já super ultrapassou aí o tempo previsto, né? Estamos chegando aí já a 1h30 de live. Vou pedir que você e que a Luana façam as considerações finais. Espero que as pessoas que estiveram aqui conosco até agora estejam gostando, estejam participando. Então, assim, eu tomei a iniciativa de colocar no chat, eu não sei se as pessoas perceberam, mas eu coloquei no chat lá que eu vou dar de presente uma sessão de coaching super especial para as 2 primeiras pessoas que postarem no chat, eu quero. Então tem que escrever lá, eu quero. Os 2 primeiros vão ter uma sessão de coaching comigo. Daqui a pouco, a Luana também vai fazer isso, não nesse momento, mas ela já está atuando como... Ela foi coach da Keila, né? A gente atuou em conjunto. A Keila também está participando de um programa de formação, de coaching, né? que nós desenvolvemos no nosso programa Coach Dragon. Então, ela vai fazer parte da nossa equipe. Daqui a pouco, vocês também vão ter a oportunidade de ter o trabalho da Keila. Uma das coisas que a gente acabou construindo com ela foi essa questão da formação de coaching para empresários, para mulheres empreendedoras, né, Keila? Então, a Luana para mães empreendedoras. Então, cada um do seu jeito, a gente vai trabalhando isso. E fica aí, se algum de vocês tiver interesse e quiser conhecer, é uma sessão em que eu uso uma ferramenta inovadora que a Keila conhece bem, que a Luana conhece muito bem, que é o mapa da autoliderança. Essa ferramenta, mesmo que você não tenha nenhum interesse de prosseguir com o programa, não tem nenhum problema, é um presente de verdade que eu estou dando, e ela já vai mudar a sua vida. É mentira que eu estou falando, Keila? É mentira que eu estou falando, Luana? Gente, aproveita e bota logo eu quero aí, ó. Começa tudo com uma decisão. Tudo começa com a decisão de querer. É maravilhoso, você começa a se descobrir. Porque às vezes a gente tem vários objetivos, mas quando tangibiliza, coloca no papel, você começa a entender, gente, ó, não perde tempo não. E aí, aproveitando, né, de falar as considerações finais, eu quero agradecer a oportunidade de estar com todos vocês, por a gente tá nesse bate-papo bem interessante, né? E acredito que a gente foi uma reflexão, que vai ficar aquela interrogaçãozinha para você pensar. E, assim, quero deixar uma frase... Opa, já tem o que aí. Olha só, deixa eu falar uma coisa. Já pegaram 2 eu quero aqui, ó. Ivonete e Nath, né, já pegaram aqui as 2 sessões. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou perguntar a Luana se a
Luana também quer oferecer uma sessão. Uma ou duas, Lu? Duas? Você vai oferecer duas? Pode ser duas. Ô, maravilha! Opa! A Luana vai oferecer duas, então abriu espaço para mais duas aí, pessoal. Ó, a Érica Cardoso vai fazer com a Luana. Aproveita! Então já tem... Oi? Aproveita, maravilha, tá vendo? Então, ó, já temos aqui, por enquanto ainda tem uma vaga ainda. Aproveita, uma das nossas sessões, não perde a oportunidade. O presente eram duas, acabou saindo 4 presentes aí. Ó, né? Falando de oportunidade, tem uma frase que define, professor. Agora, eu só vou pedir uma coisa. Ivonete, eu vou colocar o meu telefone de WhatsApp no chat e eu vou pedir que as pessoas que assumiram aí o Eu Quero façam um contato comigo pelo WhatsApp para que a gente possa entregar, né, essa promessa da maneira adequada. Estou colocando aqui. Enquanto isso, Luana, pode falar mais um pouquinho? Vamos lá, considerações finais, enquanto eu coloco meu telefone no chat aqui e divido com as pessoas. Pode terminar, Keila. Então, eu quero deixar aqui uma frase, mas antes de deixar a frase, quero convidar vocês, meus amigos, a se inscreverem lá no meu canal do YouTube, Conversando com Keila Braz, tá? Um canal de variedades, tem entrevista, dicas de beleza, dica de culinária, de medicina. O professor Márcio também vai estar dando uma entrevista, a Luana, lá no canal. Vão ter várias coisas legais lá no canal. Quero te convidar para você se inscrever no Conversando com a Keila. E se você quiser conversar comigo também, depois você me chama e a gente marca aí, tá? E agradecendo a oportunidade, quero deixar uma frase que diz o seguinte: as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, a partir de hoje, vamos amar mais, perdoar mais, se permitir mais, fazer o bem e cuidar do bem maior. Você é o bem maior. Se ame. Obrigada, gente. Até a próxima. Maravilha. Vamos, Lu. Agora você e depois eu encerro aqui. Agradeço a todos vocês que acompanharam, a Keila e ao Márcio. E a minha frase final é: vai com medo mesmo. Maravilha, então. Então, já está acabando, Daniel. Já está acabando, sim. Daniel está perguntando aí se está acabando. Está acabando, sim. Falta pouco. Bom, se alguém tiver alguma pergunta e quiser, ainda temos um tempinho, podemos ainda ficar mais um pouquinho aqui, não tem problema. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, acho que a gente pode ficar aqui mais alguns minutinhos, não tem nenhum problema. Se alguém fizer algum comentário, alguma pergunta, a gente se propõe a responder. Bom, então, só para... A Keila fez aí... Keila, pede para o Daniel colocar no chat o link do seu canal no YouTube, se possível, né, para que as pessoas conheçam. Eu coloquei o link do canal no YouTube da EMEC, Educação Empreendedora, que é o bit.ly/Cerbela, com C2Ls. E aí vocês vão poder assistir no YouTube os podcasts, os episódios do podcast Coaching da Criatividade e vários outros vídeos que já tem lá, e vocês estão convidados a assistir. A Luana tem um canal no Instagram chamado Mamães e Sucesso, em que ela todos os dias dá dicas e fala sobre várias coisas dos desafios das mães que querem ser empreendedoras, tocar a sua vida. Então, fica aí também, é só procurar lá, Mamães de Sucesso. Se a Luana quiser colocar aí o @ lá do Instagram, no chat, pode colocar ou me passar que eu coloco aqui. E, bom, pessoal, se todo mundo falou uma frase para terminar, né? Eu vou falar uma frase também. Tem tantas frases que eu gosto, mas a que eu mais gosto ultimamente é essa que eu já contei para vocês, que se você quer mudar a sua vida, é necessário agir todos os dias, sem desespero, nem esperança, apenas agir. Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí pela participação de todas. Tem gente perguntando aqui, quando terá o próximo? Nós não pensamos sobre isso, Keila. Nem Luana? Nós não pensamos no próximo.
Mas vamos assumir com vocês o seguinte, ó, fiquem de olho, fiquem ligados, que nós vamos, assim, semana que vem tem mais. A gente se prepara para isso e semana que vem tem mais sobre outro assunto. E aí vocês podem, nos comentários, no Facebook, vocês podem colocar sugestão de tema e a gente vai ficar muito feliz se vocês participarem, sugerindo o tema, e estaremos com certeza desenvolvendo essa nova live aí, talvez de uma maneira diferente dessa de hoje, mas com certeza faremos isso. Tá Olha, coloquei aqui o meu Luana, link. quer colocar o link? arroba? O link do meu canal, já coloquei aqui, ó, professor. O link do canal já está aqui na descrição, aqui, ó, no comentário. É só clicar lá e já vi. se inscrever. Só falta a Luana aí, que eu não sei o link do Instagram dela. Se ela me falar, eu coloco. S Sucesso. 2 S. Eu não estou conseguindo mexer nisso. Aqui. Mamãe Sucesso. Isso. Cadê o Instagram? Ops. Esse é isso aqui. Mamãe Como é que é, Lu? MAMAES. Sucesso. Continua. SUCESSO. Vou colocar aqui. Isso. Ih, rapaz, botei isso muito louco aqui, hein? Tá vendo? Volta que tá errado, pessoal. Não é esse não, hein? Mas aí a gente coloca aqui. Bom, então é isso, pessoal. Teremos outros sim. O sucesso que está escrito aí é com C, tá, pessoal? Fui eu aqui que coloquei errado, mas não tem problema. Meu Instagram também é Braz Keila. Quer deixar aí meu Instagram? Braz Keila. Você pode me seguir lá também no Instagram. Tá aqui, ó. Braz Keila. Instagram. Agora acho que foi lá o Instagram da Luana, acho que foi lá. Bom, pessoal, é isso. Por hoje a gente está terminando. Como não teve nenhuma outra pergunta aí, o canal lá da Keila, o canal Conversando com a Keila, né, já tem o link aí. Tem também o link do canal no Instagram, Mamães do Sucesso, da Luana. O meu é fácil. O meu é Márcio, @Marcio.Serbella, Serbella com C e 2 L's. E eu vou contar uma coisa para vocês. Márcio Serbella só tem um no mundo e esse sou eu. Único. Único no mundo. Ó, gratidão a todos vocês, gratidão meus amigos, gratidão Luana, professor. Vamos fazer a nossa parte. Vamos agir que vai dar tudo certo. Pensamento positivo. Obrigada, hein? Gratidão. Isso aí. Obrigado, Érica. Obrigado, Ivanete. Obrigado a todo mundo que participou o tempo todo. Neide, todo mundo. Jefferson, obrigado a todo mundo. Pessoal, muito bom a participação de vocês, porque a gente percebe e recebe essa energia e fica muito bom da gente desenvolver o trabalho junto com vocês. Então, quem participou, quem colocou alguma coisinha lá do chat, muito obrigado. É muito importante para que a gente consiga fazer sempre o melhor para vocês. Obrigada. Fui. Obrigada. Até a próxima. Até.